Regressamos agora para ouvir Fernando Mendes, Project and Business Development Manager da Fujifilm, com o tema Cibersegurança em ambientes distribuídos em conformidade com NIS2 e DORA. Eu chamo-me Fernando Mendes, estou vivendo já há 50 anos na Alemanha, por isso o meu sotaque é um bocado alemão, desculpe lá, que é também a primeira apresentação em português, por isso, desculpe já. Sim, eu sou Fernando Mendes, faço já mais de 30 anos de instalações internacionais sobre instalações de arquivos para tape, mas também faço instalações para storage. Se você conhece alguns projetos de mim, se você ouviu uma rede que chama-se Netflix, talvez já ouviu. Também as redes dos dinheiros dos fundos dos alemães, tanto são feitos por um português, por isso podemos ser bem orgulhosos por nós, não é verdade? A Fujifilm tem várias secções. Uma das secções é a nossa centro de dados. Temos aqui uma companhia em Gaia, que fundamos agora novo, tem um edifício novo. Em conjunto nós fazemos mais ou menos 18 bilhões de euros em conjunto e investimos mais ou menos, sim, quase 20% do dinheiro, não está certo, mas é 10% do dinheiro em fundos para fazer research and development. Em conjunto temos 74 mil pessoas trabalhando e subsidiaries temos 310. A minha secção toma conta de tape, só arquivos de tape. Nós somos talvez aquela companhia que tem 80% market share de tape. Nós fazemos para HP, para IBM, temos patentes em todos os lados e nós tomamos conta do tape. Isso é uma grande importância. Nem que você use agora em dia tape, você pensa que está usando tape, mas você tem que ter muito cuidado como usa tape. Porque você tem que entender a sua software. Você ouviu de casos em que companhias, como na Sueca, tiveram a gravar em tape, a software funcionou, você pode fazer aqueles testes todos e não funciona. Porque uma software tem uma maneira de ser e você tem que entender e tem que falar com os seus manufactores como funciona a software. Porque só gravar dados em cima de qualquer coisa, todos sabem. Agora entender é outra coisa. Para se ter uma segurança para todos, para ter uma segurança, ter os dados. E essa empresa perdeu 20 anos de dados, 20 anos de audits, 20 anos de testes e não perceberam o que é que isso aconteceu. Isso acontece até hoje. Os dados vocês estão a gravar, gravam de uma forma, você tem os dados na nuvem, e a nuvem é uma boa coisa, nada mal, mas você tem de perceber a nuvem, como é que funciona. E se vocês não entenderem, tenho a certeza, você vai me telefonar. Com certeza. Por isso, nós tentamos criar uma software que não existe uma encapsulação de dados. Tá? Você faz um backup, isso é uma coisa normal, você encapsula dados. Também uma backup software é uma coisa para segurar dados. Dados que têm que se retirar bem rápido. Mas muitas pessoas não entendem como uma backup software não uma arquivo software. Se eu preciso de tirar dados 20 anos ou depois, ou 30 anos, seja fundos, seja para a defesa, seja para o governo, seja para os hospitais, você precisa outra software de preservar os dados. E isso é uma software que tem que ter outras capacidades e você tem que ver essa software, qual é a maneira de ser. Tá? Sim, por isso criamos uma software que chama-se Fujifilm Object Archive. É uma software que comunica tanto com os arquivos, faz transmissão para umas fontes, faz uma conexão para uns destinos. Você marca a sua opção que quer fazer com os dados, pronto, quer manter, quer copiar, quer mexer. Você faz um clone dos seus dados
E só escrever os dados como você hoje em dia faz, já está fazendo mal. Criar os arquivos. Porque a sua software que está a fazer um multiplexing. O multiplexing é escrever sobre muitos drives e você, quando quer retirar a sua informação, você vai ver que vai ser uma coisa muito bem complexa. Tanto a encapsulação, depois de 10, 15 anos, a software nem existe. Você sabe bem que o seu... E todos aí sei que têm os problemas, que eu sei bem, que eu encontro as pessoas. E você tem que ver outra forma de reservar essas datas. Tá? Por isso, nós estamos a oferecer, para esse caso, uma software para testar também. Nós temos aqui um sistema de testes, aqui em Portugal, como você pode revistar. Você pode revistar a software com uma máquina virtual e pode ver como dá a função das coisas. E claro, também fazemos tape. Tape é a coisa mais segura que você conhece. Você grava num disco, o disco se desfaz depois de 5 anos. Um tape segura os dados mais que 30 anos. Tá? A tecnologia atual são 30 anos, a próxima vai ser 50 anos e nós temos já a capacidade para um tape a 580 terabytes numa mão, deste tamanho. Por isso, há um futuro, só nós temos que ver as velocidades, como é que são as conexões, o que é que existe no mercado e como funcionar. Próximo tempo, agora vem mais nova geração, a LT9, que representa 18 terabytes. Agora, em junho, nós pensamos que vai sair o geração 10, que são 30 terabytes. A velocidade pode ser igual ou mais. Sim, quais são as challenges? Quais são as dificuldades que os clientes têm? É o risco, que é muito complexo. Você tem diferentes sistemas, você quer trocar dados, você usa programas diferentes. Isso é uma grande complexidade entre os storages. Você gostam todos dos protocolos que são standard, CIFS, NFS, S3, é tudo um standard. Mas esse standard você não pode copiar para a aplicação, porque a aplicação não fala isso, a aplicação encapsula dados. Por isso, nós fazemos uma software que nós abrimos, que chama-se uma Open Tape Format, e aí nós tentamos conservar dados. Você pode gravar com a nossa software os dados. Você tem tudo dentro. O catalão tem tudo, tem uma fila de database. E se nem que você quer enviar esses dados ao seu cliente, você pode retirar esses dados, enviar o tape, entregá-lo ao tape e ele pode puxar os dados fora. Claro que existe também temas de segurança. Sim, se eu quero fazer uma segurança, exemplo, eu tiro os dados, faço um bucket, dentro desse bucket ponho o secret key, o access key, para segurar, ou chifrar, e depois envio isso e depois ele vai ter a sua informação, que é o secret key, access key, e ele pode depois retirar os dados. Por isso os dados são chifrados. O sistema pode fazer um clone desses dados. Você testa os dados com o sistema, ele faz um clone dentro do sistema. Você pode fazer um geo-replication local, ou aqui 500 metros atrás, para o outro lado do rio, ou para Lisboa, como você gosta. O sistema suporta isso tudo. E claro, os especialistas nem estão sempre em casa. Então, talvez são especialistas em qualquer sítio. E para entender assim o sistema é complexo. Nós reduzimos a maior parte da complexidade, porque essa complexidade que nós encontramos, a maior parte vem da software. Nós temos um centro de dados onde temos mais que experiência que 25 anos e estávamos a servir aos clientes, mas um dia vieram essas regulações, ISO, DORA e estruturas críticas. E os clientes pediram, como defesa, como hospitais, como governo, como outras empresas privadas que têm patentes para ter esta software. Pronto, nós programamos essa software para dar um jeito para eles fazer on-premise as suas soluções. Na mesma, a nossa software trabalha com a nuvem. Claro, tem que ser. Você pode trabalhar com a nuvem, mas pelo menos a segurança dos seus dados você tem. E os custos são bem importantes.
em comparação para um disco, 18 terabytes Enterprise, ou SAS, fica-lhe pelo menos 2 vezes, 3 vezes mais caro. Só o disco próprio. Acumulado, ainda mais. E depois a manutenção de energia. É engraçado que ninguém me discute quando eu vou fazer um negócio com vocês os custos de energia. Mas temos esses custos. 1 petabyte, vou fazer uma conta. Tive uma empresa em Bristol que estava, nem era muito, 53 terabytes estavam a gravar cada mês. Em conjunto, depois de 5 anos, chegavam a 2,1 petabytes. Representava, naquele dia, 3,5 milhões de euros só em custos acumulados completamente só para manter os dados. E talvez eles retiram só 1 até 3% dos dados. E existe neste país muitas possibilidades. Você retirar dados que não são necessários, só precisa uma parte desses dados e você tem que considerar bem como fazer e usar o seu sistema. Talvez já está a queimar dinheiro. E bem. Como já tinha dito, é um risco grande. A integração de um disco não é tão forte como um tape. Um tape, como já disse, dura 30 anos. Você tem aqui sustainability. Você pode desintegrar um tape fora do sistema e esse tape você pode pôr à parte. O nosso sistema recolhe outra vez, chama o tape à atenção, que nós estamos cada 6 meses a validar as informações e para integrar outra vez os dados se estão certos ou não. Vocês todos aqui fazem esse manual, eu sei. Tá? Mas isso não é necessário se você tem uma software que faz isso para você. Tá? E essa software você tem que procurar. Regulações, treinos, isso tem que ser feito tudo. As regulações são complexas, você talvez precisa chifrar os dados, você talvez tem que usar um sistema para nisso dois e você precisa essas tais requirements para chegar a isso. E o tema Data Storage já tinha dito. Não? E vocês aprenderam também, tiveram aqui o blackout. Até hoje, os sistemas não estão a andar em funcionando como você pensava. Com os tais audits e tudo, funciona assim, mas quando vem uma coisa bem séria, aí você tem que provar se as coisas funcionam. E funcionar é uma coisa que você tem primeiro que perceber. Vocês próprios têm que perceber como a software funciona para conseguir retirar e estabilizar os seus sistemas. Tá? Por isso você precisa de uma equipa bem boa, bem treinada, fazer os testes, bem importante, fazer testes e olhar o que está a fazer. Não deixar de ser um manufator como eu estou a falar, eu digo que funciona assim, você próprio tem que provar. Isso que eu estou a dizer, aquilo é verdade. E eu vou lhe garantir, muitos estão a falar diferente que você quando faz os testes. Tá? Até eu. Mas veja para dentro, veja do sistema e você vai ver o que acontece. E só alguns ataques dentro de Portugal foi uma coisa complicada. E você está vendo que isto é uma coisa atual. Não é uma coisa que está inventada por mim. Os senhores também estão todos dentro desse tema. E por isso, sim, eu quero que vocês façam os passos certos para proteger a nossa infraestrutura. Agora, rapidinho. Como fazer a segurança de um sistema? Prontos. Existe Network Security, System Security. Pronto, esses passos todos você tem que ter em termo, tem que ter cuidado deles. Eu passo logo, fica mais interessante. Aqui isto tudo pode acontecer, tá? Cada vez que vê um foguinho, você vê que há um caso, e naquele momento você desliga a luz, os dados não estão gravados, tem uma instabilidade. E isso é porque há o atraso. Porque os administradores estão a ver se a database está igual ou não. Tá? Isso custa tempo. É por isso que as pessoas têm que se entender como funcionam as coisas. Backup, uma coisa, mas arquivos, outra coisa. Arquivo é uma coisa, você nunca muda. Um backup muda todo dia, mas um arquivo é uma conta, um contrato. Você tem um contrato, não precisa mudar mais, fica. E melhor, retirar um arquivo para o lado, retirar o backup, que é mais pequeno,
em ponto e só faz um link a como é que chama-se isso? A um arquivo. Tá, é muito mais rápido, por isso dou-lhe um bom conselho, separe backup de arquivo e tenta também fazer uma chama-se Seamless Integration para garantir uma boa integração. Compliance, já tenho 5 segundos. É isso, pronto. Perguntas? Têm perguntas mais? Não? Não há perguntas? Fernando, também quem tiver perguntas pode encontrar também o stand da Fujifilm. Verdade. Exatamente, esclarecerem as suas perguntas. Agradeço. Muito obrigada, Fernando. Tá, muito obrigado.